Bom, espero que eu esteja no enquadramento certo, que eu não tô me vendo. Enfim, vamos lá. www. E aí, galera, você sabe aquela sensação de que você planejou o ano inteiro e pareceu que as coisas saíram do controle, nada deu certo, e você fica preocupado com isso? Será que o ano de 2026 vai ser a mesma coisa e tal? Deixa eu te dizer que nesse ano eu aprendi que às vezes quando as coisas dão errado, é fruto da nossa imaginação e não tem muito a ver com a gente. É claro que a gente acaba traçando um caminho bem diferente do que, vamos dizer, que Deus planejou para nós, e por causa das nossas escolhas, então isso causa as consequências e vai. Porém, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Fala pessoal, para quem tá chegando agora, eu me chamo Leandro Duarte. Esse canal aqui é pra gente conversar sobre a vida, sobre nossas experiências, bater um papo legalzinho, falar um pouco sobre nossas histórias, que eu acredito que seja importante. Eu gosto de contar a história, é legal. Então, sente-se aí, vamos bater um papinho sobre esse ano que passou. Eu não quero falar nesse vídeo que retrospectiva, o que eu fiz, o que eu não fiz e o que eu deixei de fazer, mas eu quero trazer pra vocês o que eu aprendi nesse ano. Esse ano foi um ano tenso, digamos assim, particularmente dizendo. Foi um ano assim bem de aprendizagem, sabe aquela reta final da escola e tal, meio que a prova é semana que vem e meio que esse ano foi meio que assim, vamos dizer que as provas vão cair em 2026 e esse ano foi de aprendizado intenso, e não vou dizer que foi fácil, foi complicado pra caramba. Bom, eu iniciei o ano de 2025 não planejando muita coisa. Eu tinha alguns focos, como a faculdade para terminar, graças a Deus terminei, e me manter do ritmo que eu estava e melhorar alguns aspectos. Então eu não iniciei o ano de 2025 traçando muitas metas. Apenas iniciei, sabe? Com a cara e coragem. Isso já estava um pouco frustrado pelo ano que tinha passado. Então eu iniciei o ano de 2025 meio que... Ai, cara, não tô muito afim. E assim eu fui seguindo, sabe? Eu fui permanecendo e o ano foi tenso, meio que nesse sentido. Seguindo assim... Acabei passando por muitos altos e baixos, acho que muitos baixos até, mas eu não quero focar aqui, apenas nas, vamos dizer, coisas ruins que podem ter acontecido comigo. Até porque eu comecei a olhar para essas coisas ruins como algo bom, como algo que me fez amadurecer um pouco mais rápido, me formou um caráter muito melhor do que era antes. Esse ano foi um ano assim, desse momento, foi um ano bem legalzinho. E é sobre isso que eu quero falar. O que eu mais aprendi esse ano é que eu preciso muito, e é algo que eu tenho colocado em prática, é ser grato. Grato, porque enquanto eu olhava apenas para as coisas ruins que estavam acontecendo na minha vida, para a dificuldade, as necessidades e tal, eu não olhava ou prestava atenção nas coisas boas que Deus estava fazendo na minha vida. Então, enquanto eu olhava para algo que faltou, ou algo que eu não consegui alcançar, ou objetivo que não deu certo, mas eu não olhava para as oportunidades que Deus tinha me dado, não olhava para as bênçãos que Deus tinha me derramado e tal. Eu apenas olhava para a dificuldade. Vamos dizer que eu só olhava para a tempestade. E algo muito bom, falando sobre isso, uma passagem que fala muito comigo até hoje, e que acredito que foi o resumo desse ano, é Mateus 14, que conta a passagem de Pedro e Jesus, os discípulos, tempestade, Jesus anda sobre as águas. Então, resumindo é isso. Mas o ponto dessa história é que quando Pedro começa a afundar, foi bem no momento que ele começa a notar, ou começa a dar atenção, ou começa só a olhar para as tempestades, para as ondas que estão grandes, o vento que sopra muito forte, e ele começa a afundar por causa disso, fazendo um paralelo com a nossa vida, com a minha também. Quantas vezes a gente olha muito para essa questão de tempestade na nossa vida, dificuldade, aquilo e tal, sendo que já está acontecendo um milagre na nossa vida. É igual na vida de Pedro, ele se preocupou com a dificuldade, mas ele já tinha pondo o pé, ele já tinha colocado o pé na água e viu que estava firme, começou a caminhar, sabia que Jesus estava na frente dele, e mesmo assim ele fraquejou. Não somos diferentes, eu acredito que eu não sou diferente desse Pedro. Esse ano foi assim, o ano que eu mais olhei para as dificuldades, mais olhei para a tempestade, e quando eu caí em si, falei, cara, olha o que Deus está fazendo na minha vida, olha onde eu cheguei, e olha as conquistas que eu tive. É claro que não foi como eu pensei, ou eu não alcancei como eu pensei que eu alcançaria de uma maneira bem fácil, mas resumindo, foi assim, tenso, foi bem tenso e tal, foi uma vitória na tempestade, vamos dizer assim. Então isso foi o momento mais difícil que eu tive na minha vida, de reconhecer o que Deus estava fazendo na minha vida. Não que eu não queria, é porque eu apenas olhava para o lado errado da história, o lado ruim da história, o lado tenebroso da história, mas não olhava para o que Deus estava fazendo, para o plano de Deus, que era bom, que é perfeito e agradável. Só que a gente acaba sendo cego pelo pecado, a gente acaba sendo cegado pelas rotinas que acabamos colocando e tal,
Isso atrapalha muita gente, muita gente. Estamos quase no meio do vídeo, né? O tamanho desse vídeo, também não sei quando esse vídeo vai sair. A ideia seria esse vídeo sair antes do ano acabar. Porém, eu tô gravando ele dia 31. Não sei se vai sair hoje, né? Eu não sei se eu vou conseguir editar hoje. Eu tô aqui no escritório da empresa onde eu trabalho. E como tô sozinho aqui, falei, vou gravar, né? Aproveitar, tenho aqui os equipamentos aqui e tal. Eu vou aproveitar e gravar um pouquinho, falar um pouquinho com a galera, falar um pouquinho sobre esse ano. Foi um ano assim que eu iniciei aqui o meu canal no YouTube, porém é muito difícil gravar, não é fácil, né? Eu trabalho nesse ramo de marketing, de criação de conteúdo, sou formado em design gráfico agora, graças a Deus. E eu sei a dificuldade que é criar conteúdo, a dificuldade que é produzir conteúdo, isso é chato, ainda mais para quem tem outra profissão, né? Outro ramo para dedicar atenção e tempo. Outra coisa que eu percebi esse ano foi tempo, cara. O tempo é valioso pra caramba. Eu não sou tão velho assim, mas demorei um pouco para dar valor ao tempo, né? O tempo que a gente tem e deve ser investido de forma bem sábia. E esse ano foi o ano que eu mais perdi tempo, né? Fazendo coisas desnecessárias, como passar horas no celular, passar horas em Reels ou TikTok, por aí. Perdendo tempo com coisas que não agregam em nada na nossa vida. Não que isso não seja ruim, mas acredito que o excesso disso acaba prejudicando muito, porque o tempo que a gente está gastando nisso, a gente poderia estar investindo em outra coisa. Parece papinho de coach, mas cara, é verdade, velho. Não tem para onde correr. Se você reconhece que você está passando muito tempo apenas rolando a tela do celular e poderia ter pegado esse tempo para aprender um instrumento novo, para, sei lá, estudar uma matéria nova, pesquisar, ficar atento sobre a sua área de atuação. Uma coisa que eu estava conversando no Natal com um amigo meu é que foi até sobre o tempo de nós somos músicos, mas eu não me considero músico profissional. Eu toco mais de 4 instrumentos, mas assim, eu sou daqueles caras que toca tudo, mas toca mal tudo, vamos dizer assim. E eu conversando com ele e nós chegamos numa conclusão de que, cara, se a gente tirasse pelo menos 30 minutos do nosso dia, todo dia, e praticasse os instrumentos que a gente mais gosta, né, a gente ia um ano e a gente ia evoluir de uma forma extraordinária do que a gente está evoluindo com o tempo. Porque, particularmente, eu sou preguiçoso pra caramba pra estudar música. Eu amo música, eu amo tudo isso. Porém, pra estudar é meio chatinho, cara, é meio chatinho. Meu instrumento que eu mais domino é a bateria. Mas para estudar isso é chato, véio. Até para ensinar eu tenho preguiça. Mas se eu tirasse pelo menos 30 minutos ou 40 minutos do meu dia para praticar, aprender alguma coisa nova, todo dia eu ia chegar a um nível muito maior do que eu tô, porque eu toco bateria desde meus 13 anos de idade. Mas desde os meus 13 anos de idade, mesmo amando agora o instrumento, mesmo amando o mundo da música, mas eu vim empurrando com a barriga, sabe? O meu vídeo foi interrompido por uma mensagem da Defesa Civil falando que tem risco de alagamento. Ótimo. E daí nem começou a chover, mas vai chover. Vai cair uma chuva aqui bem... Enfim, voltando à questão da música, eu poderia ter evoluído muito mais se eu investisse tempo nisso. Esse ano também eu aprendi que tempo é algo muito sagrado que nós temos. É com o tempo que a gente protege nossa família, é com o tempo que a gente termina um estudo ou inicia uma carreira, ganha dinheiro. Então o tempo aí é uma forma, é algo que a gente deve, na verdade, administrar de uma forma bem sábia até. E, cara, foi essas coisas que eu aprendi esse ano, vou dizer assim. Não vou falar uma retrospectiva do que eu posso ter acontecido. Onde eu percebi que Deus estava no controle de tudo não foi agora no final do ano, foi há um bom tempo já, foi no meio do ano, foi quando meu irmão passou a morar comigo. Eu só estava morando só aqui em Goiânia e meu irmão passou a morar comigo, então ele ficou sob a minha responsabilidade, ele é menor. E eu pensei que as coisas iam apertar demais, porque já não estava indo tão fácil para mim, já estava um pouco devagar. E com meu irmão vindo para cá, eu falei, nossa, agora vai ser pior, vai ser mais difícil e tal. Eu pensei em diversas maneiras de dar ruim, mas não pensei na grande misericórdia de Deus. E quando ele chegou, as coisas só fluíram e só foram dando certo. Eu fiquei, cara... Aí eu percebi como Deus é maravilhoso. Foi assim que meio que deu aquela virada de chave, sabe? Que eu percebi, nossa, Deus tá cuidando de mim, então acredito que até o final do ano ele vai cuidar. Não vou dizer que foi fácil, não foi dizer que depois daí, pronto, o novo Leandro no meio do ano até o final do ano. Não, cara, demorou muito, até no finalzinho do segundo tempo, assim, eu ainda tava fazendo meus últimos trabalhos na faculdade, eu já tava tenso pra caramba, faltava pouquíssimas matérias, acho que 3, ainda tava querendo desistir. Então, foi difícil, não foi algo fácil de lidar, né? Há um bom tempo eu tinha perdido algo que eu tinha quando era criança. Imagina comigo, eu tenho uma imaginação muito fértil, eu imagino muito, eu sou bem assim... Eu imaginava que quando a gente virava o ano, na minha cabeça era como se eu tivesse dentro de um calendário
calendário e eu passasse pro outro ano, era um evento que acontecia dentro da minha cabeça, era algo mágico, tá ligado? Realmente uma mudança de vida. Isso quando eu era criança, cara. Então, acho que até na minha adolescência eu imaginava que era assim que acontecia, entendeu? No mundo, na minha cabeça. E eu tinha perdido isso com o passar do tempo, né? As coisas foram apertando na minha cabeça, acho que outras preocupações, e eu acabei ficando, nossa, velho. E esse ano foi o ano que voltou. Eu acredito que o ano 2026 vai ser um ano, assim, se o senhor permitir, vai ser um ano, assim, bem extraordinário. É uma coisa que eu falo com um amigo meu, eu falei, cara, esse do ano 2025 foi o ano que a gente mais plantou. Mesmo com dificuldade, mesmo errando demais, cara, foi o ano que a gente plantou de máscara também, cara. Então eu acredito que o ano de 2026 vai ser o ano que a gente vai colher. Mas eu não tô dizendo que a gente vai relaxar também, né? Não é porque a gente vai colher que agora é só relaxar, não. Para colher você tem que suar, para colher você vai ter o mesmo esforço que você teve para plantar, cara, porque você vai ter que sair da sua casa. Vamos imaginar, eu imaginando a questão de agricultura. Você vai sair da sua casa, para quem não tem uma grande máquina, vai pegar grão por grão ou fruta por fruta, sei lá. Então vai ter um certo trabalho, mas vai ser algo mais prazeroso, porque você vai estar colhendo aquilo que você plantou. Então o ano 2026 eu acredito que vai ser um ano bem extraordinário, não só para mim, mas para a vida de vocês que estão aqui. Eu pretendo focar bastante na criação de conteúdo, isso é um foco. Eu já tenho investido nisso também, então, tanto tempo como até dinheiro também. Então eu acredito que vai ser bom, cara. Eu quero estar aqui com bastante frequência para conversar com vocês, contar um pouquinho de história, falar um pouquinho das experiências que nós temos e creio que as coisas vão fluir com o tempo, beleza? Se algo que eu falei aqui pra você fez sentido, eu quero pedir uma coisa diferente hoje, beleza? Eu quero que você escreva aqui nos comentários uma palavra que define esse ano que passou. Uma palavra só, seja ela, esse ano foi provação, esse ano foi de alegria, esse ano foi de bênção, esse ano, sei lá. Pensa bem nesse ano que passou. Se esse vídeo for postado em 2026, tanto faz, mas pense em 2025 e define aí uma palavra e coloca aqui nos comentários. Eu quero saber também. Se você quiser compartilhar alguma coisa, coloca lá que eu vou estar lendo também. Aqui eu quero preparar esse ambiente para que nós venhamos conversar, beleza? Para que nós venhamos bater um papo. Eu acredito que é um ambiente legal. Às vezes a gente só quer bater um papinho com a galera, uma mesinha, tomar um café. Não prometo café sempre, mas de vez em quando vai ter um cafezinho, beleza? E é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, apoia esse vídeo. Se quiser compartilhar com outra pessoa que tu acha que precisa ouvir esse vídeo, ou ver esse vídeo e ouvir também, né? Compartilha com ele, acredito que vai ser importante a gente compartilhar, beleza? Tamo junto, cara, falou!